nosso grande debate de hoje começa agora. O quadro é um grande sucesso na CNN americana. Aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Gisele, Tiago, bom dia, boa quarta-feira para vocês. Bom dia. Bom, o nosso primeiro tema é o seguinte. A ministra Carmen Lúcia deu 48 horas, 2 dias, para que o Ministério da Justiça explique a existência desse suposto dossiê secreto sobre servidores públicos e acadêmicos que teriam sido identificados como antifascistas. A medida foi tomada em resposta a um pedido da Rede Sustentabilidade. No pedido, o partido classifica que o dossiê está a serviço de perseguições políticas e ideológicas. O coronel Gilson Libório Mendes, que é diretor da secretaria acusada de produzir esse dossiê, foi exonerado pelo ministro. Gisele e Tiago, ao produzir esse suposto dossiê antifascista, o governo está usando o Estado, o Ministério da Justiça, para fins políticos, para perseguir adversários? Eu começo com a introdução da Gisele Soares. Bom dia, Rafael. Bom dia, Tiago. Bom dia. De forma nenhuma. O ministro da Justiça agiu corretamente, já veio a público e trouxe explicações sobre esse dossiê produzido pela CEOP, uma das secretarias, a Secretaria de Operações Integradas, uma das secretarias que está dentro do organograma do Ministério da Justiça. Para compreendermos toda a situação que permeia justamente esse dossiê e por que esse dossiê foi produzido, é preciso que entendamos todos os fatos. Existe um movimento aberto, um movimento público de policiais, de servidores públicos, de servidores da segurança pública antifascistas. Este é um movimento aberto, um movimento que inclusive tem página no Facebook e no Facebook consta lá organização política. Então, este é um grupo aberto e autodenominado político, portanto, a ideologia político-partidária já vem deste grupo, formado, então, no manifesto assinado por mais de 500 servidores públicos. É muito fácil encontrar na internet imagens desses membros desse grupo usando camisetas pretas com o escrito policiais antifascistas, servidores antifascistas. Eles promovem, inclusive, seminários. Em fevereiro, há uma foto deste movimento organizado para debater a questão da reforma da Previdência com uma grande placa do Partido dos Trabalhadores atrás. Há outras imagens com participação de Maria do Rosário, de Ciro Gomes também nesses movimentos. Há vídeos no YouTube também com palavras de ordem ou com orientações deste movimento. Então, trata-se de um movimento aberto de servidores públicos, autodenominado policiais antifascismo em defesa da democracia popular. Eles, então, assinaram este manifesto e, por conta dessa situação, não só o Ministério da Justiça, mas também o Ministério Público do Rio Grande do Norte iniciaram apurações para verificação da atuação dessas pessoas. Isso porque são servidores públicos que atuam dentro da segurança pública, que estão abertamente vinculados a uma instituição, a um movimento que tem, sim, um condão político-partidário, uma linha político-partidária. E nós não podemos deixar de notar o seguinte: o antifascismo é um movimento, os antifas, eles justificam o uso, inclusive, da violência para combater outros movimentos extremistas, especialmente de extrema-direita. Então, nesse sentido, é que a decisão da ministra Carmen Lúcia, uma decisão absolutamente correta, fundamentada, a atuação do ministro e a exoneração do cargo de liderança da pessoa que então estava liderando este dossiê, também uma medida bastante importante. O ministro trará essas explicações, mas é preciso que se entenda todo o contexto. Não há uma perseguição, não foi uma atuação do ministro da Justiça, e sim uma reação a um movimento que já existe
para a verificação das reais intenções desse movimento. Agora a introdução do Tiago Anastácio. Tiago, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia. Nós estamos falando aqui de uma ação de descumprimento de preceito fundamental. É um palavrão jurídico. Mas, se nós analisarmos e lermos direitinho, fica fácil compreender. É uma ação, ou seja, algo que se contesta no judiciário, um instrumento de contestação no judiciário, de descumprimento, ou seja, de desrespeito a um preceito fundamental. Algo que é um princípio, vamos chamar assim, da República e da Constituição de 1988. Então, o que se alega no Supremo Tribunal Federal, num caso de relatoria da ministra Carmen Lúcia? Que há uma violação a um dos basilares da República Brasileira. Qual seria esse basilar? A administração pública estar desligada de discussões políticas e a administração pública não agir a favor ou contra uma linha ideológica ou comportamental. O que aconteceu nesse caso? Um dos 5 assessores do ministro da Justiça, André Mendonça, porque nós temos 5 secretarias fundamentais no Ministério da Justiça, ou seja, uma das 5 pessoas mais próximas do ministro André Mendonça, ele confeccionou um dossiê. Só por existir um dossiê, nós já estamos falando de algo errado. Não é um trabalho, não é um paper acadêmico ou analítico, não é nada disso. É um dossiê que, em regra, deveria ser secreto, mas graças à boa imprensa vazou. Um dossiê contra pessoas que são contrárias ao governo Jair Bolsonaro, não apenas contra o fascismo. Creio que não chegaremos na estupidez hoje de discutirmos o fascismo. Eu, particularmente, e creio que a Gisele e o Rafael também sejam, antifascistas. Outra coisa é participar de grupos organizados contra o fascismo. Mas nós não somos e não podemos, graças à ética, à moral, ao conhecimento da história que temos, apoiarmos ou mesmo tolerarmos a existência do fascismo. Fascismo, irmão gêmeo do nazismo, e por aí nós sabemos as barbaridades que foram cometidas ao longo da história. Então, vamos ter um problema muito grave se discutirmos que quem é antifascista pode ser um criminoso. Em regra, não. Um antifascista, nas suas atitudes, pode sim cometer crimes, mas o antifascismo é o lado certo da história, não o errado. Agora, é muito engraçado. É muito engraçado uma coisa, um tema sobre o qual debateremos aqui hoje. Qual é a atitude deste governo contra os fascistas? E segundo, por que a ministra Carmen Lúcia pediu explicações para o ministro da Justiça? Claro, uma cautela judicial, aplauda-se a ministra Carmen Lúcia por fazê-lo, se o próprio ministro André Mendonça já acusou o golpe e exonerou este coronel. Ou seja, o fato existiu. Então, são muitos os assuntos, é intrincado, mas vocês me perdoem, já deixo claro desde agora, me persigam. Eu sou antifascista. Gisele? O ministro, ele agiu com cautela. Ao exonerar, ele não está assumindo nada, ele está agindo com cautela. Nós, se fôssemos ministro da Justiça e recebêssemos uma situação como essa, Tiago, certamente, como medida preventiva, você afasta o secretário provisoriamente para justamente poder entender o que aconteceu. Veja, não vejo nenhum problema nesses dossiês ou nessas apurações, isso porque, se há indícios, é preciso que esses indícios sejam verificados. E essa secretaria, como as outras secretarias que são setoriais, separadas lá por tema, elas promovem sim uma série de apurações, elas certamente recebem uma série de informações e essas informações, então, precisam ser analisadas caso a caso. O que é interessante é que, mais uma vez, o partido da Rede Sustentabilidade recorre diretamente ao Poder Judiciário e não leva
essa notícia para o Ministério Público. Veja, no Rio Grande do Norte, o grupo, o GAECO, que é aquele grupo de investigação do Ministério Público, que auxilia o Ministério Público ao combate dos crimes organizados. Exatamente. Esse grupo também iniciou, antes até em abril, porque esse dossiê é de maio, em abril, também uma investigação relativa a policiais civis que também estariam participando deste mesmo grupo, deste movimento político. Isso não sou eu que estou dizendo, Tiago, é o próprio movimento que se intitula uma organização política. Então, é sim necessário que se faça uma apuração criteriosa, porque essas são pessoas que têm o poder de fazer a defesa, a segurança pública do país. Então, nós precisamos sim que essas pessoas sejam imparciais, que elas sejam isentas. É preocupante, mas os sim. Os policiais que defendem abertamente o presidente Jair Bolsonaro devem ser investigados também estão sendo investigados. Vejam, o inquérito das fake news... devem ser investigados? O inquérito da fake news é exatamente... Não é sobre isso, exatamente José. a mesma coisa. Estou falando de outra coisa. Veja, Tiago, as atitudes e as reações e até os fundamentos, eles são os mesmos. É que enquanto eram apoiadores do presidente, estavam todos louvando o inquérito da fake news. Agora que vem um dossiê que está justamente fazendo essa verificação de pessoas contrárias ao governo, o fundamento é o mesmo, é a garantia da liberdade de expressão, tudo aquilo que a gente já vinha debatendo aqui e defendendo também. Então, eu concordo, Tiago, temos que ter exatamente o mesmo tratamento para uns e outros. E verificar a atuação dessas pessoas não significa persegui-las, muito menos condená-las. Mas é preciso, sim, que o Estado tenha essa verificação. Tiago, tem um vídeo no YouTube de uma dessas pessoas que integram esse movimento, que tem um epíteto Tchê, em que ele condena aquelas manifestações de abril organizadas pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e diz, inclusive, que a brigada antifascista irá atuar, porque se as pessoas estão indo para a rua num momento em que havia a ordem de isolamento, elas estariam sim cometendo crimes. Então, isso é muito preocupante, sim. É preciso que haja uma investigação, não que haja uma punição sem que sejam dadas todas as garantias para que essas pessoas se expliquem. É livre a manifestação? Sem dúvida. Tem que ser livre a manifestação? Sem dúvida. Mas elas não podem se sentir perseguidas porque estão sendo feitas apurações pelos seus comportamentos, que são comportamentos abertos. A verificação do GAECO, Tiago, ela foi feita toda com base em dados abertos, em páginas do Facebook, em informações do próprio Twitter, também em algumas conversas trocadas abertamente. Como eu disse, tem muitas imagens publicadas na internet deste movimento. É uma investigação a do GAECO, do Rio Grande do Norte. Não é um dossiê. Dossiê é secreto. Nada na República deve ser secreto a não ser aquilo que a legislação impõe sigilo. Exato. Sigilo que é diferente de secreto. Aí temos um problema. Não são coisas comparáveis. Uma coisa é uma investigação oficial, porque agentes de Estado estão agindo politicamente. Quando eu falo isso sobre o ministro da Saúde, eu sou atacado. Quando agentes de Estado não podem exercer função política. Mas veja só, ao tempo a verdade vai se revelando. Eu também acho que um agente público deve silenciar sobre política, porque o seu status de agente público o coloca numa situação, num high ground, num terreno acima das pessoas, porque tem informações de Estado. Deve haver uma contenção do agente público nas manifestações políticas. E não creio isso apenas sobre eles, policiais, eventuais servidores de segurança. Penso também sobre juízes, sobre promotores. Você sabe, eu sou contrário a manifestações de ministros do Supremo fora dos autos. O problema é que pau que bate em Chico não bate em Francisco. Porque temos milhares de vídeos circulando de policiais militares armados falando e louvando o presidente Jair Bolsonaro e não se ouve um pio sobre o tema. Este é o ponto. Agora, é um princípio da República a transparência. O que o Ministério da Justiça está tramando com um dossiê. E agora, André Mendonça é um jurista respeitado. Nós sabemos disso. Um bacharel em Direito, um advogado, mestre e doutor, não que isso importe para a qualidade intelectual, é apenas o viés acadêmico que ele tem, é respeitado pelo Supremo Tribunal Federal
e entrou com habeas corpus para pessoas que atacaram o próprio Supremo Tribunal Federal fisicamente. Ou seja, ainda agiu como advogado particular. Agora, um dos seus 5 mais próximos do Ministério da Justiça confecciona um dossiê, e aí louvo André Mendonça, porque eu sei que é um homem cauteloso. Ele exoneraria um coronel de olhos fechados, preventivamente, sem antes ter apurado o que aconteceu? É claro que ele apurou. E por isso que exonerou, porque veio a público. Se não tivesse vindo a público, não teria exonerado. E esse é um problema grave da República. Pau que bate em Chico não está batendo em Francisco. Esse é o grande mal. Nós estamos deixando para um diálogo, por diálogo é bom, para o debate, a discussão dos antifascistas. E nada estamos fazendo sobre os fascistas. É mais ou menos como se deixássemos para lá os crimes de Mussolini e Hitler e fôssemos só cuidar dos abusos dos americanos e dos ingleses na Segunda Guerra. É como se vamos nos preocupar com o bombardeio de Dresden, mas Auschwitz a gente cuida depois. Isso é loucura. Essas nomenclaturas é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Chamar de dossiê e dar todo esse peso como se dossiê fosse regular. Não, eu não dossiê vejo é dossiê, Gisele. Que não é oficial, é extraoficial. Mas não é... Quem falou que não pode ser oficial? Veja, ele é um ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele teria que impor um inquérito, Gisele. À sua disposição. Mas veja, Gisele, um dos poderes do ministro da Justiça é requisitar a instauração de inquérito. Pois é, mas talvez ainda não estivesse no momento de instaurar inquérito e isso foi vazado para a imprensa e agora gera todo esse debate. Certamente, muitas dessas apurações, Tiago, elas acabam sendo arquivadas porque acabam não revelando indícios ou provas suficientes para que sejam, então, remetidas ao Ministério Público para averiguação. Então, o que havia e deve haver uma série de outras apurações com uma série de outras notícias de outros assuntos, porque ele tem lá também Secretaria de Consumidor, de Crime Organizado, Secretaria Nacional Secretaria Nacional de Justiça, enfim, tem outras secretarias. E outra coisa que a gente também não pode esquecer, essa apuração, ela foi compartilhada com outros órgãos também de inteligência e de investigação e de apuração do próprio governo. Não foi, o próprio ministro da Justiça disse que compartilhou, enviou para a Polícia Federal, para o Centro de Inteligência do Exército, para a Casa Civil, para a Polícia Rodoviária Federal e para a BIM. Ou seja, feita essa apuração, feita essa verificação, ela então precisa realmente ser enviada aos órgãos técnicos para que então façam uma apuração mais detida e eventualmente então instaurem procedimentos de investigação com relação a esses atos ou a essas pessoas. O que acontece é que há um grande alarde e muitas vezes só metade dessa história é que é contada. Então é preciso que se tenha consciência, é preciso que se saiba que existe um movimento, este movimento foi criado, ele tem página no Facebook, ele tem manifesto com signatários, servidores da área de segurança pública. Então, o ministro precisa, sim, fazer essa apuração, fazer essa investigação. E o afastamento é um afastamento que, no meu entendimento, é um afastamento preventivo, numa tentativa justamente de conter essa única parte desta história, dessa situação, que vem sendo tão alardeada. É preciso que toda a situação seja compreendida. Então, a ministra Carmen Lúcia deu 48 horas para que ele, então, preste esclarecimentos. Houve também manifestações, tanto da Câmara como do Senado, para que o ministro viesse e se explicasse. Veja, ele primeiro precisa entender exatamente o que aconteceu, em que fase que está essa apuração, para que então, eventualmente, vá ou não prestar esclarecimentos. Porque, veja, sigilo, ele existe também para preservação e para segurança das pessoas e das instituições. Então,
O segredo é diferente do sigilo. E muitas situações que envolvem o Ministério da Justiça, que envolvem segurança pública, elas precisam ser sigilosas. A gente mesmo debate aqui todos os dias sobre essas situações, sobre esses inquéritos. Muitas vezes fazemos aqui um jogo de tentativa de adivinhação por suposições. Por quê? Porque não tivemos e não temos como ter acesso aos autos de inquéritos policiais. Porque os inquéritos policiais são sigilosos e tem que ser assim, para preservar provas e pessoas. Pois não. Me diz uma coisa. Vamos imaginar que tudo bem que não exista o princípio da República, onde você não vai atrás de pessoas, você vai atrás de fatos, porque esse é o problema do seu argumento. Tudo bem, eu vou aceitar o seu argumento, mas me diga, se esse seu argumento é válido, por que ele foi exonerado? O senhor Gilson Mendes. Foi exonerado preventivamente. Exonerado preventivamente? Gisele, ele não foi exonerado, né? Ele só foi retirado do cargo que ele ocupava de liderança e uma outra pessoa vai ser colocada. Gisele, por que ele foi exonerado preventivamente se não há problema? Porque o ministro André Mendonça não apresentou a justificativa que você apresenta. Esse é o grande problema. Estamos opacos. Gisele, uma investigação não é feita pelo Ministério da Justiça, é feita pelas autoridades competentes. Se há um fato criminoso, ele pode acionar o ministro da Justiça. Da mesma forma que você critica as redes, PDT, PT, por acionar o Supremo, o Ministério da Justiça também aciona as autoridades competentes para a investigação. Não fez. Deveria ter acionado a Polícia Federal ou o Ministério Público. Não fez. Avisou para a BIM, que é a coisa mais opaca que nós temos no Brasil. Não, mandou também para a Polícia Federal, mandou para todos os órgãos. Está instaurado o inquérito? Não está. Mas veja, aí é justamente por isso. Precisamos entender em que fase está essa apuração para não tirarmos conclusões precipitadas. Gisele, uma investigação não pode ser opaca, secreta. Por que o ministro da Justiça não explica como você explicou agora? Já tô fazendo sua campanha para o Ministério da Justiça. Por que ele não explica como você explicou agora? Por que silenciou? Por que exonerou quando soube? Por que vazou para a imprensa? Porque algo vaza para a imprensa. Vaza porque está nos escaninhos, nos canos. Por que não é aberto? E eu te faço uma pergunta que é fundamental. Por que o Ministério da Justiça está investigando os antifascistas e não o outro lado da moeda? É isso que eu acho engraçado. Porque nós não temos essa preocupação, nós não sabemos de dossiês sobre os fascistas. Ok. Os racistas, os que tomam leitinho imitando a clã. Sobre isso nós não temos. Nós temos habeas corpus do ministro da Justiça para protegê-los. Tiago, Gisele, a gente vai partir já para os argumentos finais, então eu quero começar com a Gisele agora. Eu vou aproveitar, então, meus argumentos finais, Tiago, só para fazer o contraponto. Se nós retirássemos do tema do debate essa situação específica do dossiê e colocássemos aqui inquéritos das fake news, todos esses seus argumentos valeriam exatamente da mesma forma. As críticas que eu já fiz contra esse inquérito das fake news são exatamente essas que você tá usando colocou. Uma frase pronta. Que são exatamente essas mesmas que você colocou aqui. Então, assim, o que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, é de transparência naquilo que pode ser transparente. E aquilo que precisa do resguardo do sigilo, precisa realmente que seja resguardado. E aí, tomar essa cautela de que instituições diversas daquelas com a outorga de competência para as investigações, que comecem a fazer as suas investigações de forma interna. Precisamos de mais elementos, nesse caso específico, para entendermos como se deu essa apuração, em que medida. Não vejo como ilegalidade de plano o fato do Ministério da Justiça e Segurança Pública ter iniciado apurações ou ter apurações internas administrativas em curso. Isso é absolutamente normal dentro do funcionamento deste órgão. Depois, ele então faz esses comunicados ou envia essas informações que recebe aos órgãos que precisam conduzir as investigações. Bom, Rafael, Gisele, obrigado pelo debate. Eu vou deixar uma coisa bem clara e é muito fundamental. E faço questão de colocá-lo. Eu sou antifascista. Eu sou antinazista. Eu não vou dizer que eu sou anticomunista porque está na Rússia, é muito longe. Mas eu também não gosto de comunista como eu não gosto desse povo, tá? Vou deixar bem claro isso. Agora, uma coisa é certa. Estão atrás de pessoas. E estão atrás de pessoas de forma opaca. Não tem nada a ver com inquérito de fake news.
Se houvesse um inquérito policial correndo sob sigilo, eu seria o primeiro a defendê-lo. A questão é quando é descoberto pela imprensa. Agora, eu não vou entrar, eu não vou descer a loucura, eu não rasgarei os livros, eu tenho respeito ao tempo que eu tive de dedicação e à minha educação, eu não vou debater um governo que deixa livre de investigações secretas os fascistas para ir contra os antifascistas. Isso eu não vou participar de algo dessa monta. Não o farei, porque há sim um interesse de governo, interesse político e não um interesse de Estado. Porque se eu visse Chico batendo e também batendo de mesma forma em Francisco, não tem problema. O problema é, estamos direcionando investigações, órgãos que não podem investigar estão investigando e nós estamos chegando no ridículo de falarmos que os antifascistas precisam ser investigados e os fascistas correrem soltos por aí, com direito à fuga do Brasil no meio de investigações. Desculpem, eu sou absolutamente contrário e me causa indignação qualquer ideia de proteção a fascistas e perseguição aos antifascistas. Eu sei em que lado da história eu tô. Obrigado, Tiago Anastácio, Gisele Soares, nossos debatedores. Lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.